adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada. Se coloque em pé juntamente comigo. Espero que todos vocês estejam bem, cheios da graça do Senhor, do renovo do Senhor sobre as suas vidas, amém? Se você pode, abra a Bíblia em Salmos 113. Salmos 113. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o romper da aurora até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, a fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Oferece uma família estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Não existe ninguém como nosso Deus, amém? Não existe ninguém com este poder de olhar, apesar da sua grandeza, olhar para nós, que somos tão pequenos, e enxergar em nós, e nos oferecer amor, e nos oferecer resgate, e nos oferecer renovo. É por este motivo que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque podemos com liberdade levantar as nossas mãos e declarar que Ele é o nosso Deus. Você pode declarar isso? Levante suas mãos e diga assim: Senhor, o Senhor é o meu Deus, e não existe nenhum outro além do Senhor na minha vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos sustenta dia a dia com a sua bondade, com a sua misericórdia. Nós sabemos que esta bondade, que esta misericórdia nos acompanha em todos os dias das nossas vidas. Nós queremos aprender a nos colocar diante de Ti, Pai. Queremos aprender a levantar as nossas mãos e declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai, e declarar que não existe nenhum outro além de Ti. Nesta noite em que cultuamos ao Senhor, nós queremos oferecer a Ti o nosso coração, totalmente rendido, totalmente entregue. Nós queremos render a Ti, Senhor, a gratidão do nosso coração. Queremos render a Ti, Senhor, todo o nosso amor, toda a nossa adoração. Que o Teu nome seja exaltado em todo o tempo no nosso meio, Senhor. Do início ao final deste culto, que somente a Ti seja entregue todo louvor, toda honra, toda glória. Colocamos este culto diante de Ti e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já se faz presente aqui, que o Senhor já se manifesta em nosso meio. Nós podemos ver pelos olhos da fé vidas se achegando e saindo daqui transformadas, saindo daqui mais cheias do Teu amor, mais cheias da Tua presença, mais cheias do renovo da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que querendo o Senhor operar, nada e ninguém poderá impedir que o Teu nome seja engrandecido em todo o tempo. A Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia!
alegramos em Ti, Senhor. Nós do Coral Chamar, nós queremos ministrar sobre a sua vida. Nós não sabemos como você chegou aqui, mas Deus tem uma palavra para você. Receba essa palavra de Deus, vinda do alto. O Deus do impossível está aqui. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Já faz tanto tempo que eu estou aqui, esperando o momento em que meu milagre vai chegar. É assim? Já vi tanta gente ser curado enquanto eu estou sozinho e não encontro alguém para me ajudar. Eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas. Eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas. E me disse assim: te aprisionou e te fez sofrer. Pega a tua cama e anda. Se alguém te perguntar por quê, ela é uma evidência de que nada é impossível àquele que crê. Nada é impossível pra você. Aleluia! Nada é impossível pro seu Deus. Até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas. Eu não pude ir até o tanque, mas veio ao meu encontro uma fonte de águas vivas.
nada impossível para o seu Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nada se compara ao amor de Deus. Nada se compara à sua justiça. E principalmente porque Ele fez por nós. E foi morrer por mim e por você naquela cruz. Por amor a mim e a você, amém? Aleluia! Se compara ao dia que eu verei Jesus vindo com poder e glória sobre as nuvens dos céus, no abrir e fechar de olhos, no abrir e fechar de olhos, será arrebatado. Se você quer, declare. Então eu vi o céu e uma nova terra, toda a esperança que se foi na guerra, eu encontrei nos olhos do Cordeiro. Então não há mais morte, tudo agora é vida, minha coroa está garantida, eu vou reinar com Cristo para servir, para sempre. Eu quero a sua volta. Declare. Maranata, hora vem Jesus. Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus. Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta. Maranata, hora vem Jesus. Eu quero a sua volta. Eu quero a sua volta. Maranata.
quero a sua volta. E como os filhos de Deus nós vamos declarar: Maranata, quero a sua volta. Maranata, quero a sua volta, quero a sua volta, quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Maranata, ora vem Jesus, eu quero a sua volta, eu quero a sua volta. Aleluia! Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Que nós possamos declarar nesta noite que Ele é Maranata, que Ele é o nosso Deus. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Adore ao Senhor de todo o seu coração. Diga que Ele é o seu Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
nessa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Feche os teus olhos onde você está. Esse é um momento, esse domingo é um momento muito especial no qual nós lembramos da maior prova de amor que nós podemos ter. Jesus, Ele morreu, Ele nos redimiu dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou. Ele está ressuscitando vidas neste lugar. Ele está ressuscitando sonhos. Ele está ressuscitando pessoas hoje aqui. A unção da ressurreição está aqui nessa noite. E o Senhor tem uma palavra para você. Assim como Ele ressuscitou aquela menininha, o Senhor está dizendo a você: Talita cumi, se levante. A unção sobre a sua vida. Ele está aqui. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Tudo por mim, por você, todo o poder. Sepulcros se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é. Comece a agradecer este Deus que ressuscitou. Ele conquistou a salvação para a tua igreja. Ele conquistou a cura. Ele conquistou a libertação. Então aí do seu lugar comece a celebrar e a cantar aleluias, aleluias, aleluias. Oh. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cante, cantamos. Ele venceu. Cantamos aleluia,
aleluia. Nós cantamos, nós reconhecemos. Aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, eu reconheço. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, pra sempre, para todos sempre, Senhor. Adorado, bendito. Pra sempre ele vive. Mais uma vez, suas vozes. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aplauda o Senhor. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos. Vamos fazer nosso decreto 2025 junto comigo, tá bom, igreja? Em uma só voz. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral. Declaramos que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para que possam ouvir. É chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda, transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todos aqueles que abrem o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas no nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de todas as ações direta ou indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus.
e o inimigo das nossas almas não pode tocar e fazer mal nenhum. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando os necessitados, viúvas e órfãos. Haverá abundância e prosperidade no arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Sua oração será ouvida, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força da oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levantará para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Junto comigo, igreja, em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Podemos nos sentar. Queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez. A vocês de casa que estão nos acompanhando também, às vezes pela primeira vez. Seja bem-vindo. E todos nós que já somos de casa, sejam bem-vindos à casa do Pai. Amém? Bem, como de costume, gostaríamos de lembrá-los que toda vez que você chegar aqui na Fé Cristã, para você estar fazendo o seu check-in no Facebook, né? Se alguém tiver alguma dificuldade nesse momento de fazer o check-in, pode estar procurando o pessoal da mídia ou nós da liderança, a gente pode estar auxiliando também. Porque é importante que as pessoas saibam onde você está. Porque através disso, às vezes uma pessoa que está precisando naquele momento de uma palavra ou precisando de um lugar para se encontrar ou para ouvir de Deus, pode estar entrando em contato com você. Então é uma ferramenta de evangelização. Amém? Também a gente, e não esquecer, né, da gente curtir, comentar, gente. É muito importante, nem que seja para você dar um amém, né? Comenta as nossas publicações, porque assim o aplicativo, ele entende que é um conteúdo relevante. E aí ele pode espalhar para mais pessoas, amém? Também não deixa lá de seguir a gente no Instagram, @FéCristã, que é onde está sendo postado todas as nossas novidades. Então, você acompanha a gente lá também. E o nosso YouTube, que é onde fica registrado os nossos cultos, as nossas ministrações. E aí você pode estar acompanhando durante a semana, que sempre tem aquele momento na semana que parece que tudo começa a acontecer, né? As tribulações, os leões vêm. Você pode ir lá acessar o conteúdo, não só da ministração do pastor Alberto, tem outras ministrações lá também. E aí pode ser edificar a sua vida e até mesmo compartilhar com as pessoas que você conhece. Lembrando que os nossos cultos acontecem todas as sextas-feiras às 20 horas e aos domingos, como é o caso de hoje, às 19 horas, tá? Lembrando também, nossas células já estão ativas. Então, todas as quartas-feiras, né, temos as nossas células por aí. Se você não faz parte de uma célula, procure alguém da liderança. Ela vai estar indicando para você uma célula perto da sua casa. Que é importante você ter um ambiente acolhedor que vai poder estar te acompanhando também, te auxiliando durante a semana, tá bom? Nós temos novidade para as mulheres, mas isso eu vou deixar para a pastora Michele explicar um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Um bom culto para vocês. Até a próxima. A paz. Boa noite, povo lindo. Os feios ficaram em casa. Os feios não vieram. Você sabe que eu brinco, teve um irmão que levou a sério. Ele falou: pastor, estou chateado com você. O senhor me chamou de feio. Eu falei: eu? Quando? Ele falou: no culto. Eu estava acompanhando online e o senhor disse que os feios não vieram. Eu falei: então vai no próximo, que você vai ser chamado de bonito. Seja muito bem-vindo, todos vocês que estão neste culto presencial.
muito boa noite também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Como é bom estar aqui com todos vocês. Hoje um dia especial, dia de ceia. Tá calor, né? Eu gostaria que você nos ajudasse a orar pelo ar-condicionado. Diga, do mesmo jeito que a iluminação chegou, o ar-condicionado também vai chegar, em nome de Jesus. E eu vou colocar no frio, quero ver você dormir. Sabia? Quando o ambiente está gelado, a gente não dorme. Vou judiar dos seis. Enfim, glória a Deus, que bom estarmos aqui. Eu gostaria de compartilhar com a igreja que todos aqueles que se casam neste ministério passam por um curso de noivos ministrado pelo pastor Daniel e pela pastora Michele. Eu gostaria que eles viessem aqui à frente para poder entregar esse certificado de conclusão do curso de noivos para a Isadora Ferregutti Garcia e o Eduardo César do Rosário. Pode vir para cá, por favor. E olha, deixa eu falar a respeito desse curso que é ministrado, porque se trata de algo tão básico, mas tão necessário para a vida daqueles que vão iniciar um caminhar juntos. São conselhos bíblicos muito importantes. E eu acredito que em algum momento da vida, eles vão se lembrar daquilo que foi ministrado e serão ajudados pelo Espírito Santo de Deus. Então, está aqui o Du e está aqui a Isa, vão se casar no dia 22 de março. Está perto, né? Nós temos outros para se casar, nós temos esse ano, acho que uns 3, 4 casamentos. Não fica com inveja, você que não vai casar. Em nome de Jesus, ora para que o Senhor mande uma Rebeca, não um reboque. Tem gente que não ora, depois se arrepende. É ou não é? Ora aí para Deus mandar um varão, porque ela orou, Deus mandou uma vareta. Se bem que ele já deu uma engordadinha. Ele tem uma meta para o casamento. Ela quer emagrecer, meu Deus do céu. Amém. Daniel e Michele, em nome de vocês, pastores deste ministério e responsáveis pelo curso Casados e Apaixonados, eu passo a mão do Eduardo como sacerdote do lar, chefe da família, de uma futura família, o esteio da casa. Se não for esteio, pelo menos uma ripinha tem que ser. Eu gostaria de pedir para o Daniel estar orando, abençoando os dois, e a Michele fala depois sobre o culto de mulheres que vai acontecer nessa terça-feira. A expectativa está muito grande, viu? Daniel, por favor. Igreja, não precisa ficar de pé não, tá? Só estender a mão. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida de Eduardo, a vida da Isa. Cremos, Senhor, que o Senhor está nesse princípio desse noivado, desde o casamento. Nós cremos que o Senhor vai abençoar em todo o tempo a vida deles, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem preparado para eles coisas que muitas vezes eles nem estão imaginando, mas o Senhor tem propósito para esse casal, que eles vão crescer, multiplicar e ser felizes debaixo da Tua graça e da Tua presença. Em nome de Jesus nós o abençoamos. Amém e amém. Vamos tirar uma foto aqui. A Michele vai... Pode? Você fica aqui, eu fico aqui. O povo implica comigo com tudo. Obrigado. A Michele vai ficar aqui, né? Pode sair por trás.
O pessoal fala, o senhor faz um sorrisinho forçado, né? Implica com o meu sorriso. Eu acredito que nas fotos vocês precisam sorrir. Tem gente que esconde os dentes. A gente que é abençoado tem que mostrar, né? Aproveita enquanto você tem dente. Amém? Sorri e mostra. Amém? O que eu ia falar? De uma irmã que terminei o culto, eu tenho uma gravata mostarda. Eu gosto dela. E eu coloquei a gravata mostarda. Aí terminou o culto, a irmã veio falar comigo, pastor, essa gravata ficou ridícula em você. Eu falei, mas desde quando você é crítica de modas? Deixa eu ser feliz com a minha gravata. Amém? Olha para quem está do seu lado, fala para ele, deixa eu ser feliz. Boa noite novamente, igreja. Bom, já foi comunicado no grupo de mulheres, nesta terça, dia 18, nós retornamos com o culto de mulheres. Nós começamos esses cultos no ano passado, no mês de setembro. Tivemos 4 cultos no ano passado, porque ele acontece apenas uma vez por mês. E 3 mentorias, que foi mentoria em grupo. Para esse ano, nós estamos startando o culto. Tivemos na quinta-feira uma reunião com parte da liderança das mulheres para definir temas de mentorias individuais, de mentorias com temas específicos. Então, mulher, coloque expectativa nisso, porque eu creio em nome de Jesus que vai existir um mover de Deus para abençoar a vida de muitas mulheres, amém? Nós selecionamos neste primeiro momento 9 temas. Durante o mês de março nós vamos preparar o material desse tema para em abril iniciar. Então vamos ter aí mulheres fazendo atividade física, mulher nas redes sociais, empreendedorismo feminino. Nós vamos ter mulheres falando a respeito de família, falando a respeito de vida de oração, da palavra, enfim, várias áreas que a mulher pode ser abençoada e abençoar sua casa, sua família com isso. Então eu reforço o convite, estejam aqui na terça-feira, né? Neste primeiro culto nós não selecionamos uma paleta de cor e nenhum tema, venha com liberdade, venha com a cor que você se sentir à vontade, mas eu quero que você venha, amém? Que todas estejamos aqui para cultuar o nosso Deus juntas. Nós vamos movimentar as águas, né? Deus vai movimentar as águas através das nossas vidas e nós vamos ver um grande fluir neste ano. Você crê? Mulher, diga assim, eu creio e vou fazer parte disso. Amém, eu creio e espero vocês então na terça-feira. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fiquei feliz de ver o Jorge ali, chegou agora há pouco de São Paulo. A Ana e o Miguel. É mais perto do que a Ucrânia, né? Daqui lá é quanto tempo, Jorge? Um dia. Imagina que esse menino foi voluntário, lutou lá na Ucrânia. E você quer ser missionário na Disney. Mas ele foi numa missão especial. Falei para ele que a gente vai fazer um catado das fotos, porque você tem muita foto legal, para a gente mostrar para a igreja, que é um desafio muito grande de um servo de Deus. Amém? Tudo bem, Cássio? Está fazendo sucesso com esse seu cabelo? Claro que está. Você está lindo. Adriana, está ou não está, Adriana? Teu marido não é lindo de qualquer jeito? Mês passado foi que cor? Que cor foi mês passado? Vermelho. Agora é loiro. Ruivo. O Cássio é demais. Cássio é demais. Amamos você, viu, Cássio? O que você está rindo? Vou fazer o teu cabelo também, viu, Estevão? Viu, Cássio? Mas vai virar doutrina. Todos os homens vão ter o cabelo de acordo com o do irmão ali. É paleta de cor. Amém. Glória a Deus.
Tudo bem? Glória a Deus. Estou dando uma olhada panorâmica em todos vocês. Quero agradecer ao convite. Hoje o Adiel fez um almoço familiar. Fui convidado. Estava muito bom. Repeti 2 vezes. Depois a gente tem que pedir perdão pela gula. É assim que acontece. Mas parabéns a todos que organizaram. Estava tudo muito lindo. Aniversariantes. Adriele. Que dia foi, Adriele? Compartilha com a igreja. Dia 10. Se não deu presente, pode dar. A gente aceita o ano todo, né, Adriele? O Genésio. Cadê o irmão Genésio? Está no estacionamento. Então fica aqui o nosso beijo no coração do Genésio, que é uma bênção. A Val também fez aniversário. Val não veio? Manda um beijo para ela. O Wilton também, não é? O pai do Anderson fez aniversário também. Glória a Deus. Fazem quase todos juntos, né? Primeiro você, depois a mãe, depois o pai. Dá para fazer assim uma festa só, não é? No governo Lula é assim que está funcionando. Usa a mesma vela, não é? Tá tudo certo, não é? Sempre manifesta alguém no meio, né? O Adiel, já falei do aniversário dele. Quem mais fez aniversário por esses dias? Só para a gente deixar aqui os nossos parabéns. Alguém? Então estão todos parabenizados? Então tá bom, glória a Deus. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre fé para mudar a vida financeira. Diga comigo, fé para mudar a vida financeira. Quem aqui acha que a vida financeira está boa, que não precisa melhorar? Diga comigo, amém. E quem acha que precisa melhorar? Diga, eu creio que eu vou receber algo do céu nesta noite, que vai mudar minha vida, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, por favor, em Provérbios, capítulo 11, versículos de 24 a 26. Provérbios 11, de 24 a 26. Eu vou usar a versão NVI. A quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Pai, fala conosco, ministra ao nosso coração, de acordo com a Tua palavra, para que possamos viver a Sua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, assim seja e assim será. A quem dê generosamente. Aqui a palavra de Deus nos desafia. Você sabia que todo milagre começa com um desafio? Porque quando Deus fala com você, automaticamente o inimigo se coloca entre você e Deus, para falar no seu coração, não fazer aquilo que a Bíblia, ou a palavra de Deus, ou que Deus está falando para você fazer. A palavra então diz, a quem dê generosamente. Quem é de Deus precisa aprender a praticar um princípio bíblico que muda a nossa realidade na terra. Estou falando de vida econômica, financeira e material. Se tem uma coisa que crente reclama, é da sua vida financeira.
E quando nós ministramos sobre o assunto, alguns irmãos acabam bloqueando o mover do Espírito Santo em suas vidas, porque eles pensam que tem alguém aqui em cima querendo tirar alguma coisa dele, quando na verdade o nosso intuito é de ver a igreja próspera, vivendo todo o propósito de Deus para a sua vida na terra. Porque quem não quer que você seja próspero, abençoado e bem-sucedido é o inimigo. Então, que você, em nome de Jesus, possa permitir que o Espírito Santo fale ao teu coração. E aqui a Bíblia fala de generosidade. Deus é um Deus generoso. E quando eu oro, eu louvo a Deus pela sua generosidade. Nós temos experimentado tantas bênçãos da parte de Deus, só que a nossa natureza é assim: nós queremos receber, mas não queremos dar. Nós queremos receber, mas não queremos compartilhar. E a palavra de Deus nos instrui a viver no princípio de vida de Deus, de um Deus de amor, que compartilha e derrama sobre os seus filhos e filhas do seu amor. Ou seja, não merecemos absolutamente nada da parte de Deus, mas nós recebemos tudo da parte de Deus, pela sua graça e favor. Nunca pense que Deus não quer te abençoar. Deus quer fazer muito mais do que você precisa. Deus sempre nos surpreende. A palavra diz: não te pasmes, não pasmes e nem te espantes. Eu digo: Senhor, como é que eu não vou ficar estupefato, impressionado, de queixo caído, com tudo aquilo que o Senhor faz? Porque Ele nos abençoa de uma forma linda. Mas Deus abençoa aquele que é generoso, aquele que vive na revelação desta palavra. Há quem dê generosamente, porque ele tem um coração liberal. Há aqueles que não têm um coração liberal, ele tem um coração egoísta, ele tem um coração fechado, ele só pensa nele. Há quem dê com generosidade, e dar com generosidade não é dar qualquer coisa. Dar com generosidade é dar algo especial, é dar algo que vai fazer a diferença, é dar algo que vai tocar o coração. Imagina que nós somos chamados para cuidar da obra de Deus na terra. E sabe quem é que vai colocar na tua mão o recurso para que você possa abençoar a obra de Deus na terra? O próprio Deus. Ele diz na sua palavra que Deus dá semente ao que semeia. Ou seja, se eu quero semente, eu vou aprender a semear, porque quanto mais eu semeio, mais eu vou colher. Não é assim que funciona aqui na terra. Quanto mais um agricultor planta, mais ele colhe. Se ele planta só um alqueire, ele vai colher um alqueire. Se ele planta em 4 alqueires, ele vai colher 4 alqueires. Se ele planta em 10 alqueires, ele vai colher 4 alqueires. Ou seja, a sua prosperidade depende mais de você do que propriamente de Deus. Porque o princípio já foi liberado. O poder da fecundidade já foi declarado sobre a semente. A Bíblia diz que aquele que planta, colhe. É um princípio espiritual. Então, se você não está colhendo, é porque você não está plantando. Então, Deus te convida nesta noite a você converter o seu coração, para que você seja liberal, para que você deixe de ser egoísta. E o diabo, ele faz assim: eu não posso, eu não tenho. Eu gostaria de participar deste momento, eu gostaria de entregar alguma coisa, mas eu estou atravessando uma crise,
Preste atenção. Ninguém é tão pobre que não tenha alguma coisa para oferecer para Deus. Eu me lembro de um culto, onde onde o pastor fez um apelo financeiro. E o Espírito Santo, ele se moveu na igreja. E quando você permite que o Espírito Santo te toque, esta reunião vai ser uma reunião de liberação. Coisas que estavam travadas são liberadas. Acontece cura, acontece uma série de coisas. Por quê? Porque o céu está pronto para derramar das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas se nós estivermos com o nosso coração fechado, este culto não passa de uma reunião religiosa para você. Você veio, cumpriu a obrigação, vai embora. Alguns entram de um jeito, saem daqui pior do que quando vieram. Mas quando você vem para ter um encontro realmente com Deus e sua palavra, você sai daqui com uma unção sobre a tua vida que vai te trazer sabedoria, discernimento e estratégia para prosperar. O pastor ministrou, uma unção se moveu naquele culto, e os irmãos estavam vindo à frente entregar suas ofertas. Até que algo de estranho começou a acontecer no fundo da igreja. Pessoas começaram a se ajuntar. O pastor do altar, ele queria ver o que estava acontecendo, mas ele não enxergava. Até que um garoto entrou no corredor. E este garoto, ele sofria de paralisia em uma das pernas. E ele usava um aparelho para poder fortalecer a sua perna, para que ele pudesse andar, e ele andava com muita dificuldade. Naquele momento da oferta, o pastor tinha dito: dê o que é mais importante para você, não dê qualquer oferta. Dê algo que vai fazer a diferença na tua vida. Aí aquele menino pensou: eu não tenho dinheiro. A única coisa que eu tenho é esse aparelho ortopédico, é a coisa mais importante para mim. Eu vou dar na hora da oferta. E quando ele soltou as fivelas, quando ele tirou do seu pé, algo aconteceu. O poder de Deus tocou na sua perna. E ele sentiu algo de sobrenatural. E quando ele firmou a sua perna e viu que estava curado, ele começou a glorificar a Deus. E o povo começou a se juntar para ver o que estava acontecendo, porque ele era conhecido da congregação. Todos conheciam a história dele. Todos tinham acompanhado a vinda dele para a igreja e sabia desta sua deficiência. E quando ele veio, ele foi à frente com aquele aparelho ortopédico nos braços, até que ele chegou no altar e depositou no altar. E ele disse: pastor, eu não preciso mais deste aparelho ortopédico. Jesus me curou. Eu não sei o que precisa acontecer na tua vida, eu só sei de uma coisa: dependendo do teu coração, o teu milagre vai acontecer. Mas enquanto você apresenta desculpas, justificativas, enquanto você se esquiva, foge, porque você pode pegar a semente que Deus mandou você plantar, e você reter, e você guardar, e você enterrar. Mas se você entende que quando Deus te pede alguma coisa e você dá, não é para homem que você está entregando, é pela sua obra, é pela sua casa, é pelo seu ministério. Algo de sobrenatural vai acontecer. Porque quando existe oração e voto no altar, o céu vai responder em nome de Jesus. Há quem dê generosamente, mas há quem não dê, e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Por quê? Porque não plantam. Então aquele que planta, colhe. Ele vai ter mais. Aquele que não planta, chega uma hora que a fonte seca.
o generoso prosperará. Então seja generoso. Seja uma pessoa que cuida da obra de Deus. Tenha uma cultura no teu coração, onde o pastor não precisa pedir, onde você faz isso de coração. E nós temos uma igreja que responde, uma igreja que planta, envia o comprovante, pede oração. Eu louvo a Deus por essas pessoas generosas. E o que nós temos visto de irmãos que eram irmãos comuns, se tornaram empreendedores, se tornaram empresários, se tornaram comerciantes, se tornaram donos do seu próprio negócio, estão desenvolvendo o seu projeto. Por quê? Porque sem Deus elas não conseguiam desenvolver, mas com Deus, Deus abençoa. Certa vez um irmão disse: pastor, Jesus é o meu sócio. Eu disse: não rebaixe Jesus. Jesus não pode ser o teu sócio. Jesus deve ser o dono do nosso negócio. Não existe coisa melhor do que servirmos a Jesus. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros também receberá alívio. Sabe o que é isso? Tem hora que a gente passa um aperto, não passa? Sempre vai ter alguém para ajudar e aliviar a vida da gente. Tem uma pessoa aqui na igreja, ela precisava de uma bênção, e ela não pediu, mas Deus tocou no coração de um tio, e o tio foi e emprestou para ela um determinado valor que não era baixo, e disse: paga quando você puder, do jeito que você puder. Diga assim: Deus me abençoe assim também. Tem gente que fala: não precisa nem pagar, estou abençoando, semeando na sua vida. Eu digo: glória a Deus. Amém? Amados, este princípio funciona. Este princípio dá muito certo. É um princípio de Deus. É a lei da semeadura. Amanhã, até às 17h30, nós vamos pagar o nosso aluguel. Faz 10 anos que nós estamos nesse prédio e nunca atrasamos um aluguel. Não falo isso para me vangloriar, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao Senhor. Eu faço isso para incentivar você, porque quando você entra debaixo deste guarda-chuva, a bênção do Senhor vai te alcançar. Você precisa sair das dívidas, você precisa sair das contas, você precisa sair da inadimplência, você precisa deixar de pagar uma fortuna de cartão de crédito, você precisa deixar de pagar juros, multas, taxas, encargos. Você precisa começar a dar certo, e você precisa fazer tua oração e dizer: Deus, coloca essa bênção sobre a minha vida, anda debaixo desta bênção, porque Deus quer que os seus filhos deem certo, e você precisa viver o melhor ano da tua vida. Você não deve ser um conformado, porque Romanos 12:2 diz: seja um inconformado com este mundo. Não aceite as mentiras do diabo. Diga: Deus, eu sou dizimista na tua casa, eu sou ofertante na tua casa, eu tenho sido fiel. Senhor, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida do meu lar, cuida da minha família, cuida dos meus negócios, cuida da empresa onde eu trabalho, cuida da minha empresa, cuida dos meus negócios, cuida dos meus projetos. Derrama sobre a minha vida, Senhor, as tuas bênçãos. Eu acho que falta, muitas vezes, é você regar as tuas sementes, porque você não ora assim, e você precisa chamar as coisas que não são como se já fossem. O que é que está no teu coração? Senhor, me abençoe com tal coisa, eu coloco diante de Ti. O Senhor sabe da minha necessidade, da minha carência, da minha precisão. Deus, eu tenho a alegria de abençoar a Tua obra. Tu és um Deus generoso, Tu tens me abençoado,
E eu quero ser, cada dia que passa, mais generoso. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente entrega aquele determinado valor para Deus e diz: não, tá bom demais, eu não posso fazer diferente. Eu vou contar um segredo: eu não dizimo 10% de quanto eu ganho, eu dizimo 10% de quanto eu quero ganhar. E eu coloco isso diante de Deus, e faça isso. Alimente esse propósito 3 meses, 6 meses. E você vai ver que vai haver um rompimento no reino espiritual. Porque não é normal, por exemplo, você passa bem um mês, daqui a pouco se endivida, daqui a pouco está devendo, daqui a pouco trabalha só para pagar conta. Não consegue fazer uma compra de roupa, não consegue fazer uma compra de um calçado bom, não consegue comprar um perfume gostoso, não consegue de repente dar um passeio, não consegue comer uma vez ou outra fora. Aí você trabalha só para pagar conta, você não consegue arrumar a casa, não consegue reformar, não consegue trocar os móveis. Sabe, quando nós cremos que Deus está à frente, Deus faz. Tem um irmão que estava com a obra na casa dele parada há muito tempo, e ele ouviu uma palavra como essa. Sabe o que ele fez? Colocou no papel o que é que precisava comprar. E eu vou te falar uma coisa: o acabamento da casa que estava parado durante muito tempo, ele está quase terminando. Gastou quase 30 mil. Tem um outro irmão que também está reformando a sua casa e gastou um valor alto. Comprou porcelanato, comprou tudo do bom e do melhor. Se a gente ficar olhando para as nossas condições, você não faz nada. Você nunca vai entregar nada. Você diz: Deus, eu gostaria de ter, mas eu não dou porque eu não tenho. Aí o diabo sempre vai prender você nesta condição. Mas quando você rompe, você diz: eu não posso entregar, mas vou entregar mesmo sem poder. Eu estava acostumado a fazer uma oferta que nunca mudava, agora eu vou fazer uma oferta diferente. Neste culto eu quero fazer uma oferta que vai mudar minha realidade financeira, econômica e material. Muitas vezes nós somos tímidos, muitas vezes nós somos limitados e não acreditamos na palavra. A Bíblia diz que o impossível acontecerá na nossa vida, porque o impossível é fruto da obra de Deus na vida daquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém? Amém? Tudo é possível, não é, Leise? Oh, aleluia! Glória. Tudo é possível, não é? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te falar uma coisa. Deus tem tanto para nos dar, mas a palavra diz que a nossa mentalidade tem que mudar. Preste atenção. Se você acredita que não pode, tem razão. Se você acredita que pode, também tem razão. A escolha é tua. Mas se você resolver andar por sobre as águas, se você fizer como Pedro: sobre a tua palavra lançarei a minha vida, lançarei a minha rede, você vai prosperar. Tem situações na tua vida que você precisa se mover no espiritual. Não adianta você ser aquele crente, café com leite, água com açúcar. Não, você vai ter que romper. E quando você se move no espiritual, o céu responde e o milagre acontece, em nome de Jesus. Amém? Separa o teu melhor agora. Separa o teu dízimo, separa a tua oferta, separa a tua oferta alçada. Se você precisa de um envelope, estenda a sua mão. Hoje nós vamos orar e vamos ungir a igreja. E eu quero ministrar juntamente com os nossos pastores sobre a sua vida. Você vai sair das contas, você vai sair das dívidas, você vai sair da inadimplência. O seu negócio vai prosperar, os seus projetos vão dar certo, a sua empresa vai faturar. Deus vai te mandar novos clientes,
Você vai romper em nome de Jesus. 2025 é o ano do reino e você vai viver da prosperidade do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Separa o teu melhor. O Pix já está em tela, estamos distribuindo os envelopes e você também pode fazer a sua oferta pelas maquininhas de cartão, em nome de Jesus. Deixa eu te fazer um apelo. Amanhã, até às 17h30, nós precisamos pagar o nosso aluguel e outras despesas. Eu creio que Deus vai se mover na sua vida e vai te usar. E pode ter certeza que neste momento em que você compromete a sua vida, Deus vai ouvir a tua oração em nome de Jesus. Que bom te ver, Mônica. Aleluia. Amamos você, seu maridão, sua casa, sua família. Águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Aleluia. Pai querido, eu quero abençoar as ofertas que foram depositadas sobre o altar. Nos dê sabedoria, discernimento, honestidade, transparência, idoneidade, para que possamos administrar bem tudo aquilo que o Senhor coloca neste altar. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de chamar os nossos pastores para que viessem aqui à frente, por favor. Nossos pastores, pastoras, vocês podem permanecer de pé. Podem vir aqui, fecham aqui, por favor. Fechem aqui, por favor. Não, fechar aqui que eu vou orar com vocês. A Débora e o Marcos, que são do nosso presbitério. Tem mais alguém do nosso presbitério? Fábio e Carol, por favor, venham aqui. Amados, esse momento é um momento de fé. Eu não quero que você encare isso só como um momento místico, porque eu vou ungir cada um dos nossos pastores, pastoras, presbitério. Pode ir para lá, filho, pode ir. E nós vamos ficar aqui no corredor, e a igreja vai passar.
e nós vamos tocar os irmãos. Cada um dos nossos pastores vão abençoar a vida daqueles irmãos que vão estar passando. Então eu gostaria de ungir cada um deles em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo possa ser sobre a vida de cada um dos nossos pastores e de nossas pastoras. Que eles possam neste momento receber um revestimento especial pela fé, para poder orar e para poder tocar em cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão neste culto. Filhos e filhas que precisam de um milagre na vida econômica, financeira e material. Este é o ano do reino e nós vamos viver o Teu reino, vamos viver a Tua prosperidade. E nós queremos, Senhor, abençoar a vida dos nossos irmãos, para que eles saiam das dívidas, para que eles saiam das contas atrasadas, inadimplência, que eles saiam da vergonha, do opróbrio, da humilhação. O Senhor sabe que tem pessoas aqui que perderam a paz em casa, que perderam a paz com a família, que perderam a paz com os parentes. O Senhor sabe de pessoas aqui que precisam de uma resposta do céu, que estão com as suas vidas cheias de dificuldades, passando por lutas, e não sabem a quem recorrer. Pessoas estão aqui vivendo, Senhor, a escassez, passando pelo prejuízo, pela falta, pela necessidade, e muitas vezes ninguém da igreja sabe. Mas hoje, Senhor, nós estaremos aqui, vamos orar, nós vamos tocar nestes irmãos, e nós vamos ministrar liberação, vamos ministrar prosperidade, vamos ministrar bênção. Vamos crer, Pai, que existe uma unção na nossa vida, e esta unção será transferida para eles pela fé. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, numa igreja próspera. Nós cremos, Senhor, numa igreja que vai viver no ano do reino tudo aquilo que não viveu até hoje, em nome de Jesus. A pastora Márcia não veio. Você é pastora, venha cá. Chega aqui, deixa eu ungir a pastora. Não fique no seu lugar. Senhor, eu unjo e abençoo esta irmã querida do coração. Que a sua unção esteja sobre ela, e que a tua bênção seja sobre cada irmão, cada irmã que ela tocar. Que haja liberação de graça, de favor, de poder, em nome de Jesus. Amém. Aí nós vamos fazer assim, ó. Vamos começar por onde que a gente começa? Para ter uma organização. Vamos começar por aqui, tá bom? Começa do fundo. Vocês que são lá do fundo já podem ir vindo, enquanto eu vou estar orando, tá bom? Não fique no teu lugar. Hoje é um dia, não precisa ter pressa. Hoje é um dia que você precisa receber desse toque, desta unção, desta imposição de mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos por cada irmão, nós pedimos por cada irmã. Senhor, nós oramos, nós intercedemos, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos nos consagrando para ver o teu povo abençoado. Resolve os problemas, resolve as dificuldades, resolve as lutas. Dê sabedoria para os teus filhos, dê sabedoria para as tuas filhas, dê discernimento, dê estratégia.
Em nome de Jesus, Pai, é profético o que o teu povo está recebendo nesta noite. Nós estamos, Senhor, orando com o nosso corpo de governo, com os nossos pastores, com as nossas pastoras, com a nossa liderança, com o nosso presbitério. Libera, Pai, neste toque, através desta oração, através, Senhor, desta invocação do teu poder, da tua unção, da tua presença, da tua glória. Em nome de Jesus, toca este irmão, toca esta irmã, cura, Senhor, esta pessoa, cura, Senhor, cura de toda doença, cura de toda enfermidade, cura de todo mal. Em nome de Jesus, toca do alto da cabeça, planta dos pés. Em nome de Jesus, opera, Pai, no teu sobrenatural. Alcança os teus filhos, alcança as tuas filhas, alcança a tua igreja, alcança o teu povo, alcança, Senhor. Opera na sua casa, no seu lar, na sua família. Opera no casamento, opera, Senhor, no relacionamento, opera profissionalmente, opera, Senhor, no trabalho. Abençoe a carreira, abençoe, Senhor, os negócios, abençoe os projetos. Em nome de Jesus, abençoe o empreendedor, o comerciante, o negociante, o empresário, o profissional liberal. Abençoe, Senhor, aquele que entrou hoje neste corredor desempregado. Libera, Senhor, um trabalho, libera uma oportunidade. Abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, abençoe as tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, opera segundo a tua infinita graça, misericórdia, bondade, amor. Em nome de Jesus, que caia por terra tudo aquilo que é fruto do inferno, fruto da malignidade. Cai por terra todo ataque, cai por terra toda mentira de Satanás, cai por terra, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti. Eu profetizo um povo frutífero, eu profetizo um povo abençoado, eu profetizo, Senhor, um povo que vai viver neste ano de 2025, o ano do teu reino, o ano da tua prosperidade. Em nome de Jesus, libera, Pai, da tua bênção, libera do teu milagre nesta noite. Toca, Senhor, reveste, Senhor, abençoa, Senhor. Todo mal tem que sair, tem que sumir, tem que desaparecer. Em nome de Jesus, opera, Senhor, toca, Senhor. Em nome de Jesus, libera da tua unção, libera do teu poder, libera da tua graça. Em nome de Jesus, nós vamos viver, Senhor, do teu poder neste lugar. Em nome de Jesus, ser tocado, ser tocada. Em nome de Jesus, recebe da liberação do altar, recebe da palavra profética da palavra. Em nome de Jesus, sê tu uma bênção. Opera, Jesus, opera, Senhor. Faz o que precisa ser feito, faz o que humanamente nós não conseguimos fazer. Abençoe, Senhor, os nossos convidados, os nossos visitantes, aqueles que estão aqui pela primeira vez. Abençoa, Pai, cada um que é membro comprometido desta igreja, deste ministério, que está enraizado nesta igreja. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, você vai orar pela pessoa que está na sua frente, o pastor, a pastora, presbitério. Vamos levantar um clamor um pelos outros aí, em nome de Jesus. Oh, rebabala rachala manaiasa.
Oh, requere malabaço. Oh, re. Opera, Senhor. Move-te, move-te, move-te. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Declare, igreja. Vivo do que vejo. Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus. Aleluia. A ti todo louvor, honra e glória. Aleluia. Podemos assentar. Hoje é dia de ceia. Eu gostaria de partilhar com a igreja sobre o poder do sangue de Jesus. Abaixa só um pouquinho o retorno do altar para mim, por favor. Eu não sei como está aí na igreja. O poder do sangue de Jesus. A igreja fala do sangue de Jesus, mas conhece muito pouco a respeito do sangue de Jesus. Até mesmo novelas tem lá como jargão a menção do sangue de Jesus. E aquela piada cai no gosto popular e todo mundo começa a brincar com aquilo que é muito sério para Deus. Quando a Bíblia fala do sangue de Jesus, fala a respeito da vida de Jesus que foi sacrificada por nós. Nem todos acreditam neste sacrifício, nem todos aceitam este sacrifício, mas nós como igreja precisamos compreender que existe poder na palavra de Deus, existe poder no sangue de Jesus, existe poder na autoridade de Jesus. E nós precisamos falar com conhecimento de causa sobre o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que foi derramado e imolado na cruz. Jesus foi o sacrifício vicário. Jesus foi o sacrifício vivo de Deus, o nosso substituto, para que pudéssemos estar aqui como igreja no dia de hoje. Que quando você falar a partir de hoje sobre o sangue de Jesus, você compreenda o que está por detrás deste sangue. A unção, o poder, a glória, a presença de Deus. Nós nos acostumamos a falar de uma forma fria, automática, sem vida, daquilo que a Bíblia nos entrega como coisa poderosa. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 26, versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão
dos pecados. Preste atenção no que a palavra diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui Jesus estava com seus discípulos, prestes a cear, e naquele momento tão significativo, Jesus, ele fala a respeito daquele momento. Aquela Páscoa que foi marcada pela saída do povo hebreu do Egito, foi celebrada até aqui. Mas a partir deste momento, Jesus dá um novo significado à ceia. Ele fala do pão, ele fala do sangue. E é por isso que ele diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Nós temos a Bíblia no Velho e no Novo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Então ele está dizendo o seguinte: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Este sangue foi derramado para muitos, mas nem todos são para este sangue, nem todos recebem este sacrifício. Muitos olham para Jesus como um mero profeta, muitos não acreditam nem que ele existiu, muitos não têm a fé que nós temos, e aleluia, porque o Espírito Santo arrancou as escamas dos nossos olhos, e nós pudemos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, e ela nos ensina a respeito do reino de Deus. Nós fomos de outros segmentos religiosos, fomos de movimentos heréticos, de seitas, mas hoje nós estamos aqui servindo a um Deus vivo. Nós estamos aqui hoje praticando a verdade, porque o Espírito Santo que está em nós testifica sobre esta verdade, e que a palavra de Deus é a verdade. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. E este sangue foi derramado para a remissão dos pecados da humanidade. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Algumas pessoas, elas estão sendo levadas a crer naquilo que não é bíblico, naquilo que não vai trazer salvação. Como eu falei, muitos não acreditam numa vida pós-morte, não acreditam na eternidade, não acreditam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai para o céu, ninguém vai ser salvo, ninguém vai alcançar esta graça se não for por Jesus. Não é através de outro sangue derramado, não é através de outras ofertas ou oferendas, através de outro tipo de prática. Preste atenção, nós não compramos a nossa salvação. A nossa salvação é gratuita, é pela graça de Deus, mediante a fé. Tudo o que você precisa fazer é abrir o coração para Jesus e se entregar, se render. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós não podemos comprar salvação, nem com ouro, nem com prata, nem com dinheiro, com absolutamente nada. Nós não merecíamos ser salvos,
éramos inimigos de Deus, mas Deus olhou do céu para nós e aprove pela sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor nos salvar. Por isso nós estamos aqui, por isso nós servimos a Deus com alegria em nossos corações. Guarda o que eu falei, você deve servir a Deus com alegria no teu coração. Quando o diabo rouba a tua alegria, é para que você blasfeme, reclame, murmure, choramingue. Mas quando você entende que a alegria do Senhor, a minha força é, você vai glorificar a Deus, porque você está salvo, porque você tem a maior das riquezas. Você vai para o céu, um dia você vai estar na glória com Jesus, e lá nós não vamos viver tudo aquilo que nós vivemos aqui na terra: injustiça, medo, insegurança, receio, doença, enfermidade, dor, sofrimento, lágrimas, perseguição, injustiça, ameaça, ataques. Estaremos livres no céu de tudo isso. Mas quando você estiver aqui na terra e o diabo tentar te atacar, você vai dizer: eu tenho alegria no meu coração, porque sou salvo, porque pertenço a Deus, porque sou filho, porque sou filha. E tudo isso que eu estou passando é momentâneo, é passageiro, é temporão. Mas o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, nos alcança, nos salva. João capítulo 6, versículos 53 e 54. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, ou não tereis parte comigo. Aqui Jesus está falando da ceia. A igreja precisa entender que o dia de ceia é sagrado. O dia de ceia é para a igreja estar cheia, com os lugares tomados. Tem gente que fala: eu não vou na ceia porque eu estou em pecado, e se eu não pegar a ceia, os irmãos vão ficar olhando para mim. Cada um aqui responde pela sua alma. Ninguém tem que te julgar. A Bíblia diz que cada um deve julgar a si mesmo. Salvação é algo individual. Mas ceia não é um dia para nós nos sentirmos condenados. Ceia é um dia de celebração, onde nós vimos aqui não para celebrar a derrota, o fracasso, por conta de uma tentação ou de um pecado que você caiu, mas é dia de você chegar aqui e dizer: fui redimido, fui alcançado pela graça, pela misericórdia. O poder, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu estou livre, eu sou de Jesus, eu tenho uma vida santa. Deus não desistiu de mim. É isso que a gente precisa orar. Não é para você chegar aqui tímido. Você foi convidado para se assentar à mesa do Pai, à mesa com Ele. Então aquele que não come do pão e não bebe do sangue não tem parte com Ele. Quando Jesus falou isso, os discípulos talvez tenham tido estranheza, comer da sua carne e beber do seu sangue, porque é canibalismo. Mas ele estava falando a respeito de algo profético. Preste atenção, entra debaixo do mover profético da tua igreja, entra debaixo do mover profético da palavra, entra debaixo do mover profético do Espírito Santo. Permita que Ele abra os teus olhos espirituais, que toque o teu coração, para que você viva como nova criatura.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe o que significa? Nós estamos aqui dizendo: nós somos a igreja de Cristo. Não somos perfeitos. Cada um tem as suas quedas, os seus deslizes, as suas fraquezas, as suas debilidades, as suas tortuosidades, os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões. Ninguém aqui é perfeito, mas aqui é lugar de ter uma igreja quebrantada, humilhada, arrependida, porque o pecado deve ser para nós acidente de percurso. Nós não podemos premeditar o pecado, nós não podemos gostar mais do pecado do que de Deus, porque o pecado te leva para o inferno. O pecado traz condenação para a tua vida. A palavra ensina que o salário, a recompensa, o prêmio do pecado é a morte espiritual, é o afastamento, o banimento de Deus eterno. Preste atenção, o que nós estamos fazendo aqui é um ensaio, porque um dia nós estaremos na glória. Se Jesus não vier buscar a sua igreja antes, se partirmos, se fecharmos os nossos olhos aqui, nós estaremos um dia no céu, na nova Jerusalém celestial, na glória. E lá, o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e que não desceu ao teu coração, o que você nem imagina como é, você vai ficar surpreso, porque foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue. Aí nós vemos os rituais da lei do Velho Testamento, mas agora nós entendemos que sem derramamento de sangue, porque foi assim que Deus estabeleceu, não há remissão de pecado. O sangue de Jesus derramado e vertido na cruz, até então era feito como símbolo por animais que Deus tinha determinado segundo a lei de Moisés. Mas agora Jesus seria o cordeiro definitivo, o último cordeiro a ser imolado, a ser morto, a ser sacrificado, e foi em nosso lugar. Imagina você olhar para a cruz e ver todo o sofrimento de Jesus e dizer: foi por mim, foi por mim, foi por mim que ele morreu, foi por mim que ele padeceu, foi por mim que ele sofreu, foi por mim que ele entregou sua vida. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sabe aonde começou? No Getsemane, quando Jesus chora e as suas lágrimas se tornam em sangue, quando o seu suor se torna em sangue, ali Jesus está nos redimindo da nossa rebelião, da nossa rebeldia, da nossa teimosia, da nossa desobediência. Ali Jesus está dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade, e nós não queremos fazer a vontade dEle. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Melhor do que isso, deixa Deus ser Pai sobre a tua vida. O relacionamento de Jesus com Deus não era de Deus, era de Pai. Ele chamava Jesus de Pai. Que o teu relacionamento com Ele mude pelo poder do sangue da cruz.
Romanos capítulo 3, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé, diga pela fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob paciência de Deus. Deus teve tanta paciência, Deus teve tanta paciência conosco. Ele podia ter nos fulminado, nos destruído, mas não foi isso que Ele fez. Quando Deus olha para você, e Ele sabe quem você é, Ele conhece os teus pensamentos, Ele sabe o que vai no teu coração, tudo aquilo que entristece a Deus, tudo aquilo que pode tocar o coração de Deus, Ele olha com paciência, e Ele diz, Ele vai se converter, Ele vai mudar, Ele vai ser melhor. Todos os dias o Senhor tem um convite novo para você, viver tudo que Ele preparou para a tua vida. Mas se você quiser viver como você vive, nada muda. Tem gente que está numa igreja há tantos anos, nada muda, é sempre do mesmo jeito, tal e qual. Por quê? Porque não teve encontro, porque não teve mudança, porque não teve transformação, porque não teve entrega. E hoje nós vamos cear aqui com o coração rasgado, com o coração aberto, com o coração disposto a entregar para Deus a nossa vida de verdade. Entrega o teu pecado, aquele pecado que você não consegue abandonar. Entrega o teu vício, aquele vício que você não consegue deixar. Entrega aquilo que separa você de Deus, para que você viva uma vida de santidade, para que você viva uma vida renovada. Este é o ano do reino. 2025 é o ano do reino, e você vai conhecer o reino, você vai desfrutar do reino, você vai ser filho e filha, segundo a constituição do reino. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas das suas graças. O Senhor é riquíssimo em graça, por isso nós recebemos dele redenção, e recebemos remissão. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que dantes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Guarda isso. Somente o sangue de Jesus pode te aproximar de Deus. Somente o sangue de Jesus pode te aproximar de Deus. Às vezes a gente diz, eu estou orando mais, eu estou jejuando mais, eu estou aumentando minha oferta, eu estou sendo fiel nos dízimos, eu estou servindo em algum ministério ou departamento. Preste atenção, somente o sangue de Jesus pode te aproximar de Deus. Quando você está longe, quando você está desviando, quando você está se afastando, quando você está se perdendo, é porque o sangue de Jesus não está mais sobre a tua vida, lavando, limpando, purificando de todo pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel foi o sangue de um justo que foi morto, e a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava na terra, mesmo depois de muitos anos, depois de morto. Mas o sangue de Jesus é superior. O sangue de Jesus traz uma mensagem, o sangue de Jesus traz uma palavra, o sangue de Jesus traz algo profético que vai mudar de uma vez por todas a tua vida. Esta vida sem graça, essa vida sem alegria, esta vida de reclamação,
onde você diz que não tem motivo para ser feliz, que está cansado de viver, que está esperando a morte. Primeira de João, capítulo 5, versículo 6. Este é aquele que veio por água e sangue. Diga comigo, água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, pelo batismo e pela ceia. E você precisa entender o que é ordenança. Ordenança não é um pedido que você pode dizer assim: eu quero, eu não quero. Se é do reino, se é filho, se é filha, se é da família, você precisa estar ligado ao corpo, através da ceia, através da sua vida. Venha para a igreja, nem que seja se arrastando. Venha para a igreja, mesmo que doente. Venha para a igreja sem desculpas. Os maiores milagres que nós vemos na Bíblia foram daquelas pessoas que foram se arrastando, tateando, apalpando, se encostando. Aquelas pessoas que foram levadas por amigos, por alguém, para se lavar no tanque de Siloé, que desceram pelo teto da casa. Preste atenção, o Senhor tem milagre, mas para aqueles que se movem em Deus, para aqueles que dizem: Deus é minha esperança, minha única esperança, é nele que eu ponho a minha fé, é nele que eu creio. Hoje nós somos assim então, passivos, com respeito a tudo o que acontece. Nós aceitamos como se não existisse Deus, não existisse palavra, não existisse promessa, não existisse sangue de Jesus, não existisse autoridade no nome de Jesus. Primeira de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A palavra está dizendo que para eu ser purificado do meu pecado, eu preciso amar meu irmão, eu preciso ter comunhão com Ele, eu preciso ser um com Ele. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram. Diz assim: aleluia. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Sabe o que significa? O que vale a tua vida para você? Se Jesus entregou a própria vida por amor à tua alma, você deve estar disposto também a sacrificar a tua vida por Ele. O próximo versículo: pois isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Era o próximo versículo que eu tinha passado para vocês, não do texto. Está aí na ponta da agulha? Aleluia. Vamos encerrar aí. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você tivesse um momento de oração, onde você vai falar com o seu Deus. Vai pedir perdão pelo pecado, iniquidade, transgressão, teimosia, rebeldia, desobediência. Eu vejo que o Marcos se ajoelhou. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Fica a teu critério. Faz o que você quiser. Mas você vai sair daqui hoje tocado pelo Senhor. Você vai sair daqui hoje mudado por Deus.
transformado por Ele. Deus olha para cada vida, olha para cada alma. Senhor, hoje é dia de ceia. Hoje o Senhor nos chama para entendermos sobre o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Cordeiro imolado, do sacrifício salvífico e vicário, do único e definitivo sacrifício. Derrama, Senhor, da tua unção sobre os teus filhos. Derrama da tua unção sobre as tuas filhas. Senhor, alcança cada irmão. Alcança cada irmã. Oh, rebabachurianta labasto, xelabasto. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh, tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho. Só um minutinho, irmão. Ainda não se passeia, não. Espera aí. Ainda não. Ainda não. Espera aí. Somente pelo Pode esperar aqui. Pode esperar. Marcão. Isso. Oh, 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 que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, neste momento eu oro pelo teu povo, eu oro pela tua igreja, eu clamo por cada um, pela misericórdia, clemência, compaixão e piedade, para que nós possamos viver, Pai, tudo aquilo que a tua palavra nos promete. Nos alcança, Senhor, nessa noite, nos alcança, Senhor, reconcilia aquele que voltou para Jesus hoje. Você que está aqui e diz: eu estava afastado, longe, sem participar de igreja nenhuma, pois hoje é o dia da tua reconciliação. Se reconcilia, você vai poder cear. Você é filho, você é filha. A bênção da remissão e da redenção está sobre a tua vida. Você que não entregou a vida para Jesus ainda, hoje é um dia que você pode dizer: eu quero entregar minha vida, Jesus. Eu quero entregar minha vida. Eu quero te oferecer a minha vida como oferta agradável a ti. Deixa o Senhor te alcançar. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor fazer algo, aquilo que precisa ser feito na tua vida. Lembra do jovem rico, do mancebo de qualidade, do príncipe, quando Jesus disse: falta-lhe uma coisa. Hoje, se estiver faltando alguma coisa, o Senhor vai responder, o Senhor vai fazer. Oh, a igreja pode se sentar. Nós vamos distribuir a ceia para os irmãos. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Oh, 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 que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Levanta para o céu e diz assim: Deus, eu sei que não é só vinho. Diga: Deus, eu sei que representa, que simboliza o sangue do teu filho, que foi derramado por nós naquele dia no Calvário. Nós recebemos o seu perdão, abençoamos, consagramos os elementos, o vinho e o pão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, rebababahachalabassô, oh, requei calamanaiassá. Amados, existe uma unção aqui nesta noite. Existe uma unção aqui nesta noite. Aleluia. E depois de você cear, eu gostaria que você começasse a orar em outras línguas no Espírito Santo. Pastor, eu não fui batizado, mas é hora de ser. A igreja precisa ter sede e fome do batismo no Espírito Santo, desse revestimento de poder, de unção, de glória. Oh, aleluia. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você que não está habituado a abrir, você pode virar assim e tirar assim. O pão já vai ficar na bandejinha. Não corre o risco de cair. Diz a santa palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do pão. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciardes a morte do Senhor, até que venha. Beba do cálice. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sabe o que significa isso? Você está lavado, remido, purificado, santificado,
justificado. Você é propriedade única e exclusiva do Deus vivo. Você está salvo, preste atenção. Nunca mais diga, não sei se estou, não sei se não estou. Você está salvo. Houve uma obra na tua vida de redenção e remissão. Jesus morreu para te salvar. E se você crê nisso, se você crê nele, você está salvo em nome de Jesus. Este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo. Alvo mais que a neve. Você sai daqui hoje perdoado. Alvo mais Você sai daqui diferente de como entrou. Se neste sangue lavado, mais alvo que Só o vocal. neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quem encerrou? Alvo mais. Como um grande coral, que este louvor chegue ao céu. Lindo, mais forte. Mais uma vez. Mais alto. Lindo. Só os homens agora. Mais alto. Agora as mulheres. Lindo. Pode abrir esses dois microfones. Toda a igreja. Mais uma vez.
Quero abençoar cada irmão que saiu com a gente lá de casa. Oi. Só o berçário está lá atrás, tá bom? Os demais, as crianças estão no Tadel para os papais retirarem, tá bom? Bebezinho está lá nas salas e aqui no Tadel, ali tá as nossas crianças. Pai querido, que a tua bênção seja sobre cada um destes irmãos e destas irmãs. Põe a mão respeitosamente, a mão direita, que é a mão de autoridade, sobre o ombro desta pessoa e diga que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida nesta semana. Vão para casa, vão na paz, vão abençoados, em nome